E aí, gente, vamos pro módulo que eu vou falar sobre resenha, tá? Ahn, Bora lá. A resenha, ela, ela é bem parecida ali com um resumo. Se você já passou pelo módulo do resumo, você viu que eu falei que o resumo crítico é muito parecido com a resenha, né? Porque a gente tem que estar ali falando sobre o que você acha, né, sobre aquela obra, né? Dando ali sua opinião, tudo mais. Você pode até lhe comparar com outras obras, ui, que, que você já leu sobre, né? Então a resenha ela acaba tendo uma síntese, um resumo, né? E também uma crítica sobre um trabalho, um livro, ou um tema, assim, um filme, né? Um tema de interesse seu, ou sobre a demanda que quer dizer sobre que algum professor pediu, né? Essa resenha ela pode ser apenas de uma obra ou com a relação de várias obras, né? Então, quando você usa dois, três ou mais obras para escrever uma resenha só. A resenha, ela acaba sendo um gênero discursivo, tá? Ou seja, que a gente escreve um texto corrido, como se fosse uma redação, usando a escrita acadêmica, né? Tentando ali avaliar, elogiar ou criticar um filme, uma obra, uma exposição, um texto, um livro, enfim, qualquer, qualquer tipo de coisa que possa ser avaliada, você pode fazer uma resenha. Claro que na academia, geralmente a gente utiliza mais resenhas sobre livros, tá bom? Teses, geralmente é isso que a gente publica, né? E mais na faculdade, na graduação, a gente acaba fazendo ali, às vezes, de um filme, de algum trabalho de campo que a gente for, se você fizer um trabalho de campo no museu e tudo mais, você pode acabar fazendo uma resenha sobre aquilo ali. Um ponto importante é que as resenhas, geralmente, a gente inclui verbos no presente, tá? O presente do indicativo é o presente, tipo, eu ando, eu falo, eu escrevo, eu acho, enfim. É o presente mesmo para descrever a atualidade e a relevância, né, do tema, tá? Então, geralmente a gente faz resenhas com uma coisa nova, uma coisa que está lançando, alguma coisa assim mais relevante para a atualidade, né? Na academia a gente tem bastante isso de dar ali um pouquinho de ênfase nas coisas mais atuais e mais relevantes, né? Por exemplo, hoje em dia, o semana que eu estou gravando agora em 2021, tá, ainda Covid é uma coisa bastante interessante para a gente estar se falando, né? Então, qualquer texto que fale sobre Covid e tudo mais, fazer uma resenha sobre aquilo é bastante relevante para a academia atualmente. A organização geral das resenhas é dividida assim nesses tópicos que eu coloquei aqui. O primeiro é para dar referências sobre o autor, então você começa ali descrevendo sobre o autor, você joga lá no Google, você joga lá no escavador, no currículo Lattes, aquele autor e acha sobre ele vai falar, ó, ele pesquisa tal tema, ele se formou em tal lugar, as obras dele são principalmente de tal área. Então, você falar ali sobre aquele autor, tá? E aí você parte para dar uma visão geral da organização do livro, ou do texto, do capítulo, da resenha, do artigo, enfim. Então, se for assim, ó, o texto, a resenha do artigo do autor tal, o artigo do autor tal é dividido em 5 subtópicos que falam sobre isso, isso, isso. Aí você pode colocar o nome, às vezes eu coloco assim, o nome dos subtópicos, tá? Que tem nesse artigo, ou então, tá falando do livro, você vai escrever, o livro é dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 é esse, o capítulo 2 é aquele, tá bom? Eu vou mostrar exemplo para vocês. E aí, depois de você falar a organização geral da obra, né, a gente estabelece o tópico de cada capítulo subtópico, né, como eu estava falando. A gente dá uma visão geral, né, como é que é. Por exemplo, tem 5 tópicos, tem não sei o que lá. E aí depois você vai falar assim, ó, nesse capítulo 1,
ele fala sobre isso, isso e isso, né? É o que... Acabei pulando o número 4 aqui. Que junta ali o 2, 3 e o 5, acabam sendo bem parecidos. O que eu gosto de fazer? O número 1, eu faço um parágrafo. O número 2, número 3, eu coloco ali em um parágrafo, mais ou menos, geralmente acaba sendo um parágrafo curto. Mas se você pegar esse número 3 e for fazer direto um resumo mais extenso, você pode deixar o 2 de um parágrafo sozinho e fazer um parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos com esses aqui. Você pode fazer, por exemplo, um parágrafo com o número 1, um parágrafo com o número 2, e aí vamos aqui. Aí vai. No capítulo 1, faz o resumo. Capítulo 2, faz um resumo. Capítulo 3, faz um resumo. São as ideias geral, né, que o autor está trabalhando naquela parte. E aí você pode sintetizar aquela ideia, né, que seria nessa número 5 aqui, do geral. Então, você fala assim, ó, de forma geral, o autor está falando sobre as várias formas de se pensar o feminismo no Brasil, sei lá, por exemplo. Então, você faz um resumo de tudo aquilo que você já abordou, né? Claro, ressaltando que as resenhas têm no máximo 3 páginas, tá, gente? A não ser que o seu professor peça mais, porque é importante, né, a gente tá bem ciente no que o nosso professor tá pedindo pra gente. Mas você pode fazer isso facilmente em 2, 3 páginas, tá? Resenha e resumo muito amplo, com mais de 5 páginas, não existe. Aí você vai pegar a obra original, né? Muito mais fácil. E aí a gente finaliza dando ali essa opinião sobre a obra, tá? O que você achou, né? É na parte de avaliar. O que você achou? Ou você tem alguma crítica a fazer? Você tem algum elogio para fazer sobre aquela obra, sobre o livro, sobre o filme? Então, você vai acabar dando ali, finalizando com a sua opinião. Aqui é uma parte interessante que se você estiver muito integrado naquele tema e tudo mais, você pode pegar outras obras e fazer uma comparação. Por exemplo, autor A fala sobre isso, enquanto o autor X vai falar sobre aquilo, e aí eles dialogam, ou então eles divergem. Ou você acha que o autor X fala melhor do que o autor A. Enfim, você pode dialogar. Eu acho bastante interessante, acaba trazendo uma riqueza para a sua resenha. Mas se você tiver mais de um autor, mais de uma obra, né, você vai precisar falar de todos os autores. Então, os primeiros parágrafos é sobre cada autor, vai falar sobre a organização de todas as obras, você vai relacionar todos os textos, tá? E vai finalizar dando a sua opinião sobre todas as obras, né? Então, lembra que tá falando que na anterior que você pode comparar no finalzinho sobre texto X, texto Y? Quando você tem mais de uma obra, essa comparação ela é obrigatória, tá bom? Então você tem que dialogar. Se você tem 2, seu professor fala assim, ó, eu tenho esses 3 textos, eu quero que vocês me mandem uma resenha sobre eles. Então você vai ter que dialogar todos os textos juntos, tá bom? Então você vai falar, o autor Silva fala sobre isso, o que é igual ao que o autor Souza fala sobre aquilo, que é diferente do que o autor Oliveira fala. Então, você vai ter que citar todos os autores e vai precisar relacionar eles, tá bom? E aí você vai identificar os pontos que eles divergem e os pontos que eles são similares, tá bom? Eles convergem. E aí, quando chegar na última etapa, que é a sua opinião, aí você pode estar até falando sobre, como é que eu posso dizer? Falando sobre outros autores também, o que eu não acho muito importante. Eu vim aqui para mostrar para vocês algum exemplo, tá, de uma obra minha. Eu tenho disponível. Eu vou botar lá no grupo de suporte, tá bom? Então, aqui, a resenha crítica de uma obra só. Aqui eu começo falando sobre o autor, tá bom? Vocês estão vendo que eu falei, ó, o texto, eu não coloquei aqui o texto porque
É um texto da minha área, né, que eu fiz para graduação. Então, a gente escreve aqui, ó. O texto é escrito por Roberto Galvão e vem falando, olha, estuda sobre tal, ele é professor tal, professor não sei o quê, foi formado não sei o quê, e a área de estudo dele. Aqui, eu botei aqui a organização do texto. Ó. O texto começa falando sobre, né? Esse aqui eu acho que eu não coloquei muito bem o parágrafo do texto, né? Porque eu não lembro muito bem como é essa obra, mas eu já fui falando como é que ele começava e qual ponto que ele entrava mais, né? Formação acadêmica não se limita à sala de aula e o estudante, né? E aqui eu falei sobre, fiz um resumo, né? Da obra, né? Falei o que o autor faz, o que ele critica e tudo mais. E aí, no meu último parágrafo, eu vim falar sobre o que eu achei do texto, né? Qual é a minha avaliação do texto? Ele é relevante para minha formação? Ele não é relevante? Então, eu achei importante discorrer sobre, sobre esse texto, né? Qual a crítica eu tenho que fazer? Qual elogio eu tenho? Enfim, é nessa parte que a gente coloca, tá? Você vê, é um texto corrido e é assim. Ah, Vela, como faz uma... Como é que faz? Você vai precisar colocar referência, né? Então, você coloca ali universidade, cidade, tal, tal, tal. Estão vendo aqui? Centralizo. Vai ser letra maiúscula, tá? Aí tá o cabeçalho normal, né? O seu nome, Isabela. Aí recuo, geralmente recuo à direita. Aí você vai colocar a tema, o título. Aí você bota aqui justificado. Vai colocar lá a referência da obra. Se for mais de uma referência, por exemplo, um texto com vários autores, bota a referência no final. Você bota aqui, referência 1, 2, 3. Não é 1, 2, 3, né? Você vai colocar a referência lá conforme a BNT, tá? Vamos aqui para uma resenha crítica com mais de um autor, tá bom? Vamos lá. Ó, eu falei aqui que são 3 textos, né? Aí os autores são esse, esse e esse. Aí aqui, ó, comentei Jéssica, ela é autora do artigo tal e dei uma descrição sobre ela. Adriano Figueiró, autor do livro tal, fiz uma descrição sobre ele. Enquanto autor tal, autor do texto tal, e fiz uma descrição sobre ele. E aqui eu fui falando sobre os textos, né? E trazendo um diálogo sobre ele, ó. O autor tal fala sobre isso. Aqui primeiro eu falei assim, qual é a temática, né? Os 3 textos falam sobre a mesma temática, né? Sobre as definições do contexto da biogeografia, né? Então, eu vim já abordando, fiz uma síntese, né, do que estava falando, e vim falando aqui sobre o que cada autor foi trazendo no seu texto. E aí, como cada autor escreve em uma ordem cronológica diferente, eu fui pegando os conceitos e fui discorrendo conforme os conceitos, tá? E aqui eu comecei essa Gilung, aí depois eu falei sobre Viadana, enfim, e Alder, ó, fui comparando todos os autores, tá bom? Figueiró, eu fui descrevendo. Ah, Isabela, você precisa sempre falar sobre nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A estrutura, dar uma organização geral, estabelecer o tópico de cada capítulo, fazer um resumo. Não, você pode fazer uma misturando, sabe?
quando você fala organização do livro, da obra, você já vai estabelecendo ali uma relação entre os autores, vai fazendo um resumo. Enfim, é importante que você tenha esses tópicos aqui quando você fazer uma resenha, tá bom? Mas aí você escreve na ordem que você estiver mais confortável, mas lembrando sempre que começamos com a descrição dos autores e terminamos com o que a gente achou sobre os textos, tá? A crítica. E no meio tá como é que fala? Esse desenvolvimento que a gente vai relacionando ali um resumo, a organização dos textos, os pontos principais e o diálogo entre os autores, tá? E aí aqui, ó, terminei falando sobre o que eles acham, o que eu achei das obras, né? Eu gosto muito, por exemplo, vou falar tipo, como é que fala? Na terceira pessoa do, do singular, desculpa, terceira pessoa, primeira pessoa do plural, tá? O nós, falei errado. E o nós, né? E às vezes eu termino com uma resenha, como é uma opinião minha, às vezes eu coloco a primeira pessoa do singular, o eu, né? Os verbos no eu. Então, eu acho, eu acredito, eu acho é ruim, mas podemos observar, então, usando aqui a primeira pessoa do plural, eu trago assim, eu gosto de falar eu gostei disso, sabe? Eu mudaria aquilo. Achei que essa obra contribui para minha formação. Como é que ela contribui para minha formação? Eu gosto de contrapor. E eu falo assim, ó, ao total foi melhor nesse sentido, no sentido histórico, mas o ao total, ele tem uma didática melhor, a escrita é mais fácil de ser entendida. Então, assim, você contrapõe e avalia, tá bom? Os autores. Bom, terminei aqui as resenhas e vamos partir para o próximo tipo de texto, tá bom, gente?